Então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 5 ações muito boas, inclusive, que estão em queda e a consequência dessa queda nas cotações abriram uma excelente oportunidade em seu preço. Só lembrando que nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ativos financeiros, beleza? E antes de nós passarmos para nossas 5 ações, responda aí nos comentários o nosso Beca Quest. Com qual frequência você revisa sua carteira de ações? Número 1, diariamente. Número 2, mensalmente. Ou número 3, a cada semestre ou mais. Com qual frequência? Coloca aí nos comentários e vamos embora saber quais são essas ações. Bora lá! Em outros vídeos eu já tinha mostrado para vocês sobre essa ferramenta muito importante que sinaliza pra gente melhores momentos, risco-retorno para realizar nossos aportes. Então observem o seguinte, dentro dessa ferramenta nós percebemos várias linhas aqui. Essa linha azul é a linha de curto prazo e nós entendemos quando essa linha bate a região verde é onde apresenta maiores oportunidades de desconto em uma ação. Enquanto isso, logo aqui abaixo está o nosso gráfico Descontex. Ele também nos sinaliza empresas que estão com preço atrativo para não pagarmos caro em uma ação. E no momento atual que estamos, tanto na ferramenta Market Bread, essa linha de curtíssimo prazo, quanto também no nosso gráfico Descontex, estamos percebendo no momento atual do mercado que nós estamos, aumento na quantidade dessas ações. Então, observa aqui comigo e perceba a primeira ação que está apontando no nosso gráfico Descontex. Observem. A nossa primeira ação da lista no gráfico Descontex que nós estamos observando aqui é a Taesa, uma excelente empresa, inclusive eu tenho em carteira, e perceba que nesse momento o nosso gráfico está apontando um bom ponto de entrada relacionado às ações da Taesa. A ação de energia elétrica Taesa final 11, nesse momento está custando R$ 34,14. Porém, no início do mês 9, a empresa chegou a custar R$ 36,27. Claramente, observamos uma redução em seu preço, um ponto bastante positivo. Interessante eu pontuar aqui também que é o seguinte, você precisa entender se a ação faz parte da sua estratégia de investimento, tudo bem? Não é porque eu estou mostrando ações que tiveram queda em seu preço que necessariamente você precisa comprar para não perder a oportunidade. Muito mais que isso, é interessante analisar como está a sua carteira de investimento. Por isso, eu perguntei a vocês no início em quanto tempo você revisa a sua carteira, beleza? Quem ainda não respondeu o Beca Quest, coloquem nos comentários que eu quero saber. Vamos lá! Nos últimos 12 meses, a Taesa teve uma variação positiva de 6,46%, está com seu preço sobre o lucro 7,65%. Em menos de 8 anos, você tem o que investir na Taesa novamente em seu bolso, está com seu preço sobre o valor patrimonial de 1,74% e o seu dividend yield nos últimos 12 meses 10,13%. Além disso, observa aqui comigo uma notícia quentinha publicada no dia 27/9. Tanto a Engie quanto a Taesa são destaques em leilão com aportes bilionários. E aqui eu quero que vocês entendam o seguinte rapidinho, percebam, é interessante empresas como a Taesa, transmissora de energia, vencer leilões como esse, porque isso vai fazer com que a empresa expanda ainda mais a sua infraestrutura e também a parte de transmissão de energia. Perceba o seguinte, a Taesa foi vencedora do terceiro lote, garantindo uma RAP, receita anual permitida de 17,76 milhões, um deságio de 53,45%. A partir do momento que a Taesa foi vencedora desse terceiro lote, garantiu a ela o direito de operar novas linhas de transmissão por uma receita anual permitida, que nesse caso, esse valor é o quanto a empresa vai receber por todo o ano de serviço. Então entendam o seguinte, deságio de 53,45% significa que a Taesa ofereceu um desconto para ganhar esse leilão, já que foi acirrado. O que é que acontece? Ela aceita operar por uma receita menor do que o governo esperava inicialmente, mas mesmo assim a empresa aposta que vai ser vantajoso a longo prazo. Tudo bem, pessoal? E a Taesa, grande como é, o que a gente espera é que ela consiga compensar esse deságio fazendo sinergias e também outros projetos com outras empresas. O projeto da Taesa envolve a construção de uma subestação
mineração no estado de São Paulo, com um aporte previsto de 244 milhões. Então é um projeto grande, amplo e que visa expandir a atuação e a infraestrutura no Sudeste, região que corresponde por uma parcela significativa da demanda energética do país. Tudo bem? Compreenderam? Então, era um leilão esperado, a Taesa é uma excelente empresa e é claro que a gente não pode deixar de citar a Engie como uma grande protagonista aqui, que se consolidou como uma grande vencedora por arrematar o maior projeto do certame. E eu já quero perguntar a você, o que é que você achou desse leilão? Esperava um deságio menor? Está feliz com essa conquista que a Taesa trouxe, sendo vencedora do terceiro lote? Coloquem nos comentários. Vamos lá continuar. Mais múltiplos de valuation da Taesa, percebam aqui comigo que de acordo com o Graham, o preço justo da Taesa final 11 seria R$ 44,46, tendo uma margem de segurança acima de 30% e no ranking da Magic Fórmula de Agreement, essa ação está na posição número 53. Só lembrando que nós ainda temos a Taesa final 3 e final 4. Qual dessas três você possui em carteira? Coloca aí nos comentários. Se você ainda tem dúvidas sobre Taesa final 3, 4 ou 11, eu vou deixar aqui um vídeo na descrição onde eu explico bem direitinho sobre essas três diferenças, especificamente da Taesa, beleza? Só para entender também sobre o preço, Taesa final 3 está custando R$ 11,37, também teve uma queda, e Taesa final 4 está custando R$ 11,44, também observamos queda em suas cotações. Observando o preço teto e margem de segurança de 6% baseado no método de Bazin, lembrando que Bazin ele trata de dividendos, empresas boas pagadoras de dividendos e que tem uma margem de segurança de acordo com esse método, também utilizado por Luiz Bassi. É interessante que a média desses dividendos seja no mínimo 6%. E a Taesa, percebam aqui comigo que em todo o período base, ela se encaixa perfeitamente neste método e nos últimos 5 anos, preço teto baseado nos 6% seria R$ 61,08, tendo uma margem de segurança desse modo acima de 78%. Analisando o balanço patrimonial da Taesa, percebam comigo que nesse segundo TRI de 2024, a empresa tem mais ativos que passivos e também tem um patrimônio líquido um pouco mais de 6 bi. Olhando questões de endividamento em relação ao caixa e patrimônio líquido, que a empresa tem uma dívida de longo prazo maior que o patrimônio líquido atual, também tem dívida de curto prazo. Além disso, tem caixa um pouco mais de 893 milhões. Essa questão de endividamento, quando nós observamos a alavancagem, perceba 3,61. Inclusive, em seu histórico, a alavancagem ela é maior em todo o período. Tudo bem? Estão conseguindo entender? Se você chegou até o momento desse vídeo e ainda não deixou o like, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo quando eu colocar aqui no YouTube, tá bom? Vamos lá. Além disso, a empresa está com payout de 62,93%, uma margem líquida de 42,33%, está com um ROI de 22,72%. Na questão de dividendos, de acordo com o radar de dividendos inteligente, a tendência é que a Taesa pague em maio, agosto, novembro e dezembro, uma boa pagadora de dividendos. Tendo essa visão panorâmica de onde a empresa gera receita, perceba que 100% advém do Brasil, um total acima de 900 milhões de receita. Observando receitas e lucros, percebam que nos últimos 12 meses nós tivemos aumento de receita líquida e também aumento de lucro líquido comparado a 2023. E a nossa próxima ação que veio derretendo nesses últimos dias é a Bolsa Balcão, a nossa B3, de código B3SA3. Nesse momento custando R$ 10,73. Analisando o gráfico, percebam que observamos claramente um derretimento nas suas cotações, onde no dia 18/9 estava custando R$ 12,04 e nesse momento está apontando R$ 10,73. Olhando o gráfico Discontex da B3
B3SA3, perceba que nesse momento atual está apontando aqui no nosso gráfico um bom ponto de entrada em relação à cotação da companhia. Só lembrando que esse método ele leva em consideração critérios técnicos e fundamentalistas, mas você precisa entender qual é a sua estratégia. Beleza, pessoal? Vamos lá. Nos últimos 12 meses, temos a variação negativa de 9,40%, está com PL de 14,23%, PVP 3,11% e Dividend Yield 3,74%. De acordo com Graham, não teria margem de segurança, o preço justo seria 7,63 e na fórmula de Agreement, essa ação se encontra na posição número 69. Analisando a B3 em relação a dividendos, preço teto e margem de segurança, em todo o período base nós não temos margem de segurança, até porque o seu yield médio anual não atinge o preconizado, que são os 6% do método de Bazin, tudo bem? Só lembrando também, pessoal, que Bazin e Benjamin Graham, em relação ao seu preço justo, são metodologias distintas com finalidades diferentes. Vamos lá. Olhando o balanço patrimonial da B3, que nesse segundo TRI de 2024, a empresa apresenta mais ativos que passivos e tem um patrimônio um pouco mais de 19 bi. Na questão de endividamento em relação ao caixa líquido, nesse segundo TRI de 2024, nós observamos que a B3 tem mais patrimônio e dívidas, tanto de longo prazo quanto curto prazo, e também tem um pouco de caixa na sua operação. Além disso, tem um payout de 54,50%, está com a margem líquida de 41,11% e um ROI de 21,88%. De acordo com o Radar Inteligente, a B3 tem uma tendência de pagar em janeiro, abril, julho e outubro. E o país que a B3 gera receita é apenas no Brasil, 100% dessa geração, no total acima de 2 bilhões. Na questão de receitas e lucros, percebam que nesses últimos 12 meses nós tivemos um leve aumento na receita líquida e também no lucro líquido. Quando nós observamos essa questão que cotação segue lucro, percebam que a cotação da companhia está aqui embaixo, o lucro aqui em cima, e se essa tendência se concretizar, nós poderíamos ter uma margem de segurança aqui, onde a cotação da B3 pudesse chegar em torno de R$18, mais próxima ao seu lucro líquido. Mas claro que nós não temos como prever isso, porém se acontecer como 2017 e outros períodos aqui, aí sim nós poderíamos ter uma menor simetria dentre essas duas linhas do gráfico. A próxima empresa da nossa lista é a Copel, de código CPLE6. Nesse momento, a Copel está custando R$10,19, tem uma variação positiva de 18,39% nos últimos 12 meses, está com seu PL de 13,11, PVP 1,23 e Dividend Yield nos últimos 12 meses 3,73%. A mesma situação nós percebemos que a Copel estava custando no dia 16 R$10,82 e observamos aqui claramente uma queda em suas cotações. Observando a Copel no nosso gráfico Discontex, perceba que exatamente nesse momento o gráfico está apontando um bom ponto de entrada em relação ao método. No preço justo de Graham, a Copel deveria estar custando R$12,07, tendo uma margem de segurança de 18,45 e no ranking da Magic Fórmula de Agreement, das mais de 200 empresas analisadas, a Copel está na posição 119. Na questão de dividendos e preço teto, percebam que em todo o período base nós não encontramos margem de segurança, preço teto dos 6%, olhando os últimos 5 anos para a Copel, final 6, seria R$9,58. Olhando o balanço patrimonial da Copel, a empresa tem um patrimônio líquido acima de 24 bi, uma quantidade de ativos acima de 25 bi e também tem pouca quantidade de passivos. Além disso, a Copel tem um payout de 50,62%, uma margem líquida acima de 10%, um ROI de 9,36%. Olhando o radar de dividendos inteligente, a Copel final 6 tem uma tendência de pagar em junho, agosto e novembro. Na questão de geração de receita, 100% se dá no Brasil, um pouco mais de 5 bilhões de geração de receita. Na questão de receitas e lucros, nesses últimos 12 meses, nós tivemos um aumento
de receita líquida e também aumento de lucro líquido. Uma das últimas notícias da Copel que ela conclui o desinvestimento que pode turbinar os seus dividendos. A Copel vendeu uma fatia de 51% da Compagás para a Gás e Energia, uma empresa do grupo Cosan. E segundo o BTG Pactual, essa venda pode destravar dividendos extraordinários. Mas eu quero saber de você. Você tem Copel em carteira? Coloca aí nos comentários. A próxima ação da lista é o Banco ABC, nesse momento, custando R$ 21,84. Nos últimos dias, percebemos aqui uma queda em sua cotação, onde estava custando em torno de R$ 23,50 no dia 15/9. Tem uma variação positiva nos últimos 12 meses de 12,67%. Está com seu PL abaixo de 6 vezes, um PVP 0,86, uma ação que se encontra descontada e tem um dividend yield de 6,99% nos últimos 12 meses. Observando o gráfico Descontex do Banco ABCB4, nesse momento em que nós estamos, está apontando um bom ponto de entrada na cotação do banco e o preço justo, de acordo com Graham, seria R$ 46,74, com a margem de segurança acima de 100%. E na Magic Forma de Agreement, essa ação está na posição 156. De acordo com o preço teto e margem de segurança dos 6% de Bazin, nos últimos 5 anos, percebam que o preço teto, de acordo com esses 6%, é R$ 16,04, não existindo margem de segurança. E até agora, nesse ano de 2024, o Banco ABC distribuiu um yield de 5,94% e foi pago aos acionistas um total de R$ 1,30 de proventos. Além disso, o Banco ABC tem um payout de 40,02%, está com a margem líquida de 11,25% e um ROI de 14,96%. De acordo com o checklist do investidor Buy and Hold, o Banco ABC se encaixa em todos os critérios e, para quem não sabe, essa ferramenta ela fornece aquelas ações para comprar e segurar. Essa é uma ferramenta paga do site Investidor 10 que eu estou mostrando para vocês. Inclusive, deixa eu mostrar mais ainda. E esse critério vai da pontuação número 100, que atinge todos os critérios Buy and Hold, até a pontuação número 70. Beleza? Vamos lá. Observando os dividendos inteligentes do Banco ABC, perceba que nesse radar a empresa tem a tendência de pagar em janeiro, fevereiro e julho. E o Banco ABC gera receita 100% no Brasil acima de 2 bilhões. Além disso, analisando receitas e lucros, é uma companhia que vem crescendo desde 2021 até os últimos 12 meses. As suas receitas e os seus lucros, inclusive nos últimos 12 meses, apresentando uma maior quantidade dentre todo o período, tanto de receita líquida quanto de lucro líquido. Olhando o gráfico lucro versus cotação do Banco ABC, o lucro líquido está aqui em cima, a cotação aqui embaixo, e se essa tendência se concretizar de cotação seguir lucro, vocês já sabem decorado sobre essa questão aqui, e aí então, se ocorrer esse fato, tem a tendência de ter um upside na cotação do Banco ABC e chegar próximo a R$ 25. E ainda, inclusive, segundo o BB Investimentos, aponta que o Banco ABC é atualmente o banco com maior potencial de valorização na Bolsa de Valores brasileira, e o preço-alvo para essa ação é R$ 27,80, tendo um upside acima de 26%. De fato, um banco bastante redondinho, que, segundo os analistas, tem um excelente potencial. A última ação da lista é a Kepler Weber, de código KEPL3, custando menos de R$ 10, R$ 9,99. Tem uma variação nos últimos 12 meses de menos 7,86%, um PL abaixo de 8 vezes, PVP 2,43 e o dividend yield 7,95%. A Kepler Weber é uma empresa que investe em tecnologia e suporte ao produtor, fabricando sistema de armazenagem e movimentação de grãos para os segmentos agrícola e industrial. No dia 3/9, a ação estava custando R$ 11,21. Então percebam a queda acentuada nessa cotação. É exatamente no momento em que nós estamos observando o nosso gráfico Descontex, é onde apresenta um bom ponto de entrada. De acordo
com Graham, teria o preço justo de R$ 11,34, tendo a margem de segurança acima de 13%, e no ranking da Magic Formula de Greenwich, tô lembrando que essa Magic Formula leva em consideração empresas boas, lucrativas, trazendo a ideia de ROIC e o EV/EBITDA. E das mais de 200 empresas, a Kepler está na posição número 10. Olhando a questão de preço teto e margem de segurança, em todo o período, a empresa apresenta boas margens de segurança e, mais especificamente, nos últimos 5 anos, o yield médio é 8,76% e o preço teto seria R$ 14,59. Dessa forma, temos uma margem de segurança acima de 46%. Olhando o balanço patrimonial da empresa, observamos um patrimônio líquido acima de 738 milhões. Também a empresa tem mais ativos que passivos. Na questão de endividamento, relação caixa e patrimônio líquido, percebam que nesse segundo TRI de 2024, ela apresenta o maior patrimônio e pouquíssimas dívidas, que esse caixa que ela apresenta poderia quitar tranquilamente as dívidas que ela tem de curto e longo prazo. Além disso, a empresa tem um payout de 57,14%, tem uma margem líquida de 15,46%. Essa margem líquida nos informa sobre a eficiência da companhia. O ROI de 33,83%, aqui já mostra a rentabilidade. Um ROI acima de 15% é interessante. Então, até agora, uma empresa bem redondinha. Alguém conhecia a Kepler? Coloca aí nos comentários. Na questão do radar de dividendos inteligente, a empresa tem a tendência de pagar em abril, setembro e dezembro. Os países onde a empresa gera receita, percebam que um pouco mais de 90% se encontra no Brasil e 9,46% em outros países, totalizando acima de 327 milhões de geração de receita em 2024. Além disso, a empresa tem tag along de 100%, um free flow de 98,19%, já está listada no novo mercado, tem uma liquidez média diária acima de 9 milhões. Na questão de receitas e lucro líquido, percebam que nós tivemos o maior crescimento a partir de 2021. E na questão de receita líquida, nos últimos 12 meses, tivemos uma receita líquida maior que o ano 2023, porém, o lucro líquido caiu um pouco. E agora eu quero saber de você, qual delas você tem em carteira? A Kepler, Banco ABC, a Copel, a B3 ou a Taesa? Qual dessas 5 ações você tem ou você está estudando para, quem sabe, colocar na carteira de investimentos? E para eu saber que você ficou comigo até aqui, coloca aí nos comentários. O aprendizado é constante. Escreve aí. O aprendizado é constante. Nunca se esqueça disso. Sempre aprendendo, sempre pesquisando, porque é assim que você vai se tornar um investidor fora da caixa e indo contra toda a manada. Tudo bem, conhecimento vai te levar a lugares muito maiores. Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima e fui!